mulher está estendida no chão, junto ao prédio onde vivia. Imediatamente se percebe que sofreu uma queda brutal de um 8º andar. Há 3 hipóteses. Ou um acidente, ou um suicídio, ou alguém a empurrou. É esta última hipótese que atira o seu companheiro para a prisão. Ele nega, diz aliás que nem sequer estava em casa naquela altura, mas a prova joga contra ele. Vamos então perceber como se percebe que alguém foi empurrado de um prédio. Bem-vindos à estreia da prova. Ela era uma mulher espetacular. Era um pedaço de mulher. Era bonita, era atraente, era sensual. Cativou-me. Quando a vi dançar a primeira vez, bloqueei. E foi. Passado 2 meses ou 3 meses, já estávamos a viver juntos e tudo. E já estava grávida. Eram 9h30 da manhã quando Conceição Barreto foi encontrada morta. O marido está preso por a ter atirado do 8º andar. Eu a essa hora estava na rua. Eu juro pela saúde do meu filho que eu estava na rua. Que o meu filho morra hoje se eu não estava na rua. Não posso dizer mais nada. Como é que a polícia descobriu então que foi um homicídio e não suicídio ou um acidente? Tudo se passou entre as 9 e as 9h30 da manhã. Emergência médica, bom dia. Oh meu Deus, tenho que vir rápido, acho que caiu uma pessoa do prédio. Eu, quando saí de casa, a minha mulher estava em casa deitada. Mas isso é completamente contraditório com o que diz a sua vizinha do 7º andar. É isso que eu acho estranho, ela dizer que ouviu essa discussão de manhã. Porque ela pode ter ouvido a discussão, sim senhor, mas não foram às 9 da manhã. A discussão que houve foi às 7 da manhã quando ela chegou a casa. E não foi uma discussão violenta. Foi uma discussão que eu discuti com ela, porque já uma vez ela tinha chegado a casa completamente embriagada e naquele dia completamente embriagada chegou a casa e eu discuti por causa disso. Porque não queria que ela chegasse assim a casa. O marido desmente a vizinha do 7º andar. Afirma que saiu de casa por volta das 9h10 para ir deixar o filho à ama que morava ao virar da esquina e que ficou na rua à espera porque ninguém lhe abriu a porta nem lhe atendeu o telefone. A ama confirmou isto no julgamento. Diga uma coisa, mas o menino ia lá para casa todos os dias, para a sua casa? Sim, e eu cuidava dele. Então a senhora estava todos os dias à espera dele? Sim. E nesse dia não estava à espera porquê? Ele ficava ou comigo ou com minha mãe, que era o combinado entre mim e a dona Carla. Porque eu tenho um filho doente, então eu sabia que quando ele estava doente, eles deixavam na casa da minha mãe. E nesse dia o meu filho passou mal. E eu não conseguia acordar para abrir a porta na hora que a campainha tocou. Mas eu confiei que minha mãe ia abrir a porta, mas ela também não abriu. Portanto, a senhora ouviu a campainha, mas não é?
porque eu precisava de saber se o Edgar costumava ir levar o filho àquela hora de manhã. Sim, não era sempre que ele vinha. Vinha ela, vinha ele. Mas costumavam ir de manhã, assim, por volta das 9, 9h30? Tinha dia que eles traziam às 9. Eles não tinham um horário bem certinho para trazer a criança. O seu filho ligou-lhe de manhã? Ligou-me, era 20 para as 10. A dizer o quê? A dizer que não sabia o que é que se estava a passar, que ele tinha levado o menino à ama, estava na rua, que viu-me das ambulâncias e não sabia o que é que se estava a passar. Até porque a polícia, na altura, prenderam-no logo porque diziam que ele ia fugir. Ele tinha um carro e tinha uma moto. Deixou os documentos em casa, as chaves em casa. Não sei como é que ele ia fugir com uma criança ao colo. Não sei. Portanto, a polícia suspeitou logo dele, Logo. Logo. No julgamento, 7 testemunhas asseguraram que Edgar estava fora de casa quando a mulher caiu. Eu fui ao supermercado e vi o Edgar na rua com o menino ao colo. E seriam que horas? Eu não sei precisar bem, mas eu vou entre as 9h20 e 9h30 ao pão. Deve ter sido essa hora. Viu o Sr. Edgar Barreiro? Sim, senhor. E viu o Sr. Edgar Barreiro a que horas? Deviam ser umas 9h20, mais ou menos, da manhã. Eu estava a bater à porta, faz favor. Quem? O senhor? A bater à porta da senhora. Estava a bater à que porta... ia ficar com o menino. Estava a bater à porta do prédio, não é? Sim. Sim. E isso que horas é que eram? Aquilo era para ir uma 9h30 para as 10 horas. Não consegue precisar, não é? Não consigo dizer a hora porque era tinha o relógio ao pé, senhor. Sim, senhor. A prova é uma cadeia de pequenas peças. Sim. E, portanto, se há uma vizinha de baixo que houve uma discussão no andar de cima e que depois vê um corpo caído lá embaixo, o que é que pensa? Os de cima discutiram e o marido mandou a mulher pela janela. Pensam que foi assim. Ele é altamente suspeito de ter mandado a mulher. Mas depois tem que fazer uma investigação se foi ou não. Ou vão logo condená-lo. E fizeram a investigação, quer dizer, vão apurar como é que era a relação do casal, se o marido era violento ou não, Sim. se a mulher tinha razões para se suicidar, e no seu caso, tudo isso junto é contra si. Até pode ser contra mim, mas que prova material há que eu a empurrei. Não há, nem pode haver. Então pronto. Então como é que podem condenar uma pessoa assim? O tempo que demora a descer o elevador, a dobrar a esquina e colocar-se à porta da ama Sim. é tão curto que permite atirar a sua mulher da janela, descer, andar, pôr-se ali e ser visto por toda a gente. Pronto. E dizer, eu estou inocente, eu estava na rua. Então, é engraçado que houve 7 pessoas que me viram em horas diferentes. Desde as 9 até às 9h45. As pessoas são todas mentirosas. Só pode ser. No próprio dia em que a mulher morreu, o marido ficou logo preso e já não voltou a entrar em casa. O apartamento do casal foi fotografado exatamente como estava. Não havia nenhum sinal de violência. Era o marido que costumava cozinhar e tinha deixado carne temperada para o almoço. No quarto do filho havia 550 euros espalhados pelo chão, provavelmente o dinheiro que a mulher ganhou no striptease dessa noite. A janela estava aberta. Acho que eu vou abrir a janela de manhã, em abril, com um bebê no quarto. Então, mas quem é que abriu a janela se não havia impressões digitais em lado nenhum? Não sei, se não havia impressões digitais, isso não sei. Alguém teve que abrir a janela. Eu não fui.
E se não houve impressões digitais, então ela abriu sozinha? Agora, é conveniente os acontecimentos estarem todos preparados para cair em cima de mim. E por que não o contrário? Eu dou-lhe um exemplo. Posso dar um exemplo? Ainda há coisa de um ano atrás, talvez, aconteceu uma rapariga brasileira em Lisboa que caiu de um prédio da Expo. O marido estava em casa. Sabe o que é que aconteceu a ele? Ele está na rua. Nem está acusado de um crime. Porquê é que não o prenderam a ele? Já está a ver a diferença? E porquê que é essa diferença? Porque se calhar ele tem influência e eu não tenho. Talvez. Talvez porque ele mora num apartamento de 300 ou 400 mil euros e eu não. O caso de que Edgar fala foi noticiado na altura. Jennifer Vitorino ia completar 18 anos no mês que vem e tinha uma carreira de sucesso na Europa. Jennifer trabalhava como modelo, mas a carreira foi interrompida na manhã de sexta-feira. Ela caiu do apartamento do namorado no 15º andar desse prédio em Lisboa. O que eu tenho a imagem é esta, ela é muito alegre, contente, estava mesmo com muitos planos. Na quinta-feira ela estava me dizer o que ela pretendia fazer nas férias de verão aqui. Para mim não é simplesmente um pular, né, de um prédio e cair, porque a cabeça que ela tem estudando francês, inglês, português, seguindo a carreira de modelo, fazendo 3 desfiles por semana, então você fica totalmente... A relação entre a jovem e o namorado era conturbada. Naquela noite, o namorado tinha contratado uma prostituta e acabaram por discutir violentamente. A grande diferença com o caso de Portimão é que a rapariga do Parque das Nações deixou uma nota de suicídio que o namorado entregou à polícia. Concluiu-se que a letra era verdadeira, que foi um suicídio e o caso, ao fim de 3 meses, estava arquivado. No caso de Portimão, o inspetor da Judiciária excluiu o suicídio. Pelo que nos deu a observar no local, penso que não terá sido voluntário. Se ela se tivesse atirado, teria que ir mais longe e não tão próximo da parede. Minha questão é, e se ela se tivesse atirado e caído junto dos ditos tendais? Continuava, caía mais longe o corpo? Como já referi, se ela se tivesse atirado, teria que ir mais longe. E se ela batesse nos tendais? O corpo... Doutor, pronto. Eu deixei fazer a pergunta, enfim, porque é uma questão com alguma importância. Mas pronto, já se percebeu. A partir de agora são hipóteses, mais uma vez, não é? Mais alguma coisa, doutor? Temos muita gente para ouvir. Aqui na velha, mas tenho aqui tantas questões para formular. Peço a paciência do tribunal. A paciência não é nossa, é das pessoas que estão lá fora. E depois dizem que isto não anda. Com alguma razão, diga-se. Não desejo mais nada. Não foi ouvido nenhum perito. A sentença concluiu simplesmente que não foi suicídio porque o corpo até partiu o estendal do próprio 8º andar. Apresentámos o caso a um professor de física especializado na análise de quedas, sobretudo em casos de acidentes de trabalho. Trabalha no Laboratório de Biomecânica da Universidade do Porto, onde se fazem estudos sobre o movimento do corpo humano, recorrendo a atletas de alta competição. Estudando este tipo de atletas, podemos tirar informações que nos são úteis em mais outras coisas da vida comum. Há pessoas que lhes chamam a biomecânica forense hoje em dia. E, no fundo, são estas pequenas coisas. Isto é um ramo que está muito em voga, sobretudo nos países onde há bastantes suicídios e depois as companhias de seguros estão envolvidas, Japão, por exemplo, coisas assim, onde há imensas publicações e há imenso trabalho feito nesta área. Quando uma pessoa se suicida, lança-se sempre com algum impulso, tal como acontece no salto para dentro de uma piscina ou num salto em comprimento. Estas foram as medidas estudadas no laboratório. Para uma altura de 5 metros,
concluiu-se que se o corpo ficar entre os 2,6 metros e os 12 metros, é provável que seja suicídio. Se o corpo cair a menos de 2,6 metros, significa que quase não houve impulso e, portanto, poderá ser um acidente, suicídio ou homicídio. Se o corpo cair bastante longe, é muito provavelmente suicídio. Exatamente. Se cair perto, pode ser uma das três hipóteses. Exatamente. Homicídio, suicídio ou escorregou. Então, no caso, por exemplo, que nós estudamos, o facto do corpo ter caído muito próximo da parede do prédio quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser um suicídio muito estranho, que é a pessoa ter saltado quase na vertical e não se ter lançado para a frente, o que é possível, não é? Pode ter sido um homicídio ou pode ter escorregado. Agora, há casos desses, se for um prédio comum, um prédio com estendais e por aí adiante, aí nesse caso já é muito complicado resolver estas trajetórias com estes modelos muito simples, porque estes modelos pressupõem que não haja nada que altere a trajetória no caminho. A autópsia revelou que a mulher tinha álcool e cocaína no corpo, mas este dado não foi minimamente analisado. Pedimos então a um instituto público que avaliasse estes resultados. Sobre a cocaína, não puderam concluir nada sem conhecer a pessoa. Sobre a taxa de alcoolemia, asseguram que dá desequilíbrio da marcha e alteração dos movimentos. Será que isto poderia ter provocado uma queda acidental? Edgar foi condenado a 14 anos de prisão. Já cumpriu 6 anos. Eu gostava muito dela. Gostava muito dela. O que é que gostava nela? Gostava da maneira dela ser, brincalhona. Ela era muito extrovertida, acompanhava-me sempre à noite. Se tivéssemos que ir jantar com os amigos e beber uns copos, ela acompanhava sempre. E deu uma coisa maravilhosa, que foi o meu filho. Foi isso. No próximo episódio. Não viu a sua sobrinha com o tio na cama? É mentira. Ele não fazia uma coisa dessas. Desculpa, eu também não ganhava nada, então era mentira. Pedro, condenado por abuso sexual. Nunca iria haver qualquer tipo de contacto entre eu e ela. O risco da falsa acusação é elevadíssimo. Quando eu menti no julgamento, menti com medo. Acredita na história do Pedro. Basta que uma mulher diga que aquele homem abusou dela sexualmente. Ela podia estar preso. A prova, episódio 2. Abuso sexual. Quinta, na SIC.